Bem-vindos ao Mente Sortuda Podcast. Eu sou o Xande. E eu sou o Fred, e hoje o nosso convidado é o Cleiton Locking, ele que é getuliense, né? E está à frente da Cressol Transformação aqui na nossa região, né, Cleiton? Isso mesmo, olá Fred, olá Xande, que satisfação, que prazer poder estar aqui participando dessa bela e grande iniciativa que vocês tiveram aqui de levar informações relevantes aqui para a nossa região e, por que não dizer, para muitos rincões aí do Brasil e do mundo, até porque, com certeza, a mensagem que vocês passam aqui, ela chega para muitas pessoas. E cumprimentar também a todas as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando, né, aqui nesta oportunidade, né, com certeza é uma grande satisfação para nós poder estar aqui, poder levar um pouco de informação aqui para as pessoas que acompanham, que são inscritas aí no canal de vocês. Com certeza. Então, falando nisso, já vão pedir para quem ainda não é inscrito, já se inscrever no canal, né? Deixar o like no vídeo, comentar, né? E para não perder nenhum conteúdo nosso aí, né, Xande? Sim, ajuda bastante no nosso trabalho, né? E dá um retorno melhor aí nessa questão de números, né? Quanto Sim. mais vocês curtir, mais o YouTube vai saber que é um assunto relevante e vai entregar para mais pessoas da nossa região aqui, né? Com certeza. E a pergunta que não cala, né? Quem é o Cleiton? Então, quem é o Cleiton? Cleiton é uma pessoa, como vocês já mesmo falaram, getuliense. Não moro atualmente na cidade de Presidente Getúlio, mas nasci aqui no ano de 1983, então, ou seja, tenho 38 anos. A minha mãe sempre me fala, minha saudosa mãe Cecília, sempre comenta que nasci no ano de uma grande enchente, né? 83 é lembrado como um ano que teve uma grande enchente aqui em Presidente Getúlio, também em toda a região do Alto Vale. Sim. E ela sempre comenta comigo que se fosse que ela tivesse tido o trabalho de parto no momento, né, da grande enchente, não teria como ter chegado no hospital, né? É porque na época ela sempre comenta que eles moram, né, na comunidade aqui da Serra dos Índios, aqui município interior de Presidente Getúlio, e ela comenta que na época existiam poucos veículos ainda, né? O pessoal sempre dependia, Sim. né, de um Sim, de outro para poder chegar até na cidade, né? Principalmente as mulheres que entravam em trabalho de parto para ter neném, elas tinham que depender de outros vizinhos para chegar até aqui. Mas, felizmente, a gente pôde nascer, tivemos essa oportunidade. Eu sempre costumo dizer que a gente tem que agradecer a cada dia por a gente ter essa oportunidade de poder estar vivo, de viver nesse mundo aqui maravilhoso. Então, atualmente eu moro na cidade de Vitimarsum, já moro lá desde 2012, que foi o ano que eu casei, então acabei, por uma questão de conveniência, minha esposa Juliana trabalhava já na época no município de Salete, então eu moro lá numa comunidade chamada Alto Rio Crau, no interior de Vitimarsum, que fica a 10 quilômetros de Salete. Então, por uma questão de conveniência, a maioria do tempo, eu venho trabalhar em Dona Ema e também em outros municípios. Uhum. Eu, como já era acostumado a também andar na estrada, então, para ela ficar mais próxima do trabalho, a gente decidiu morar lá. Então, eu moro no interior, lá de Vitimarsum, a gente tem um terreno lá, um sítio, né, que a gente construiu a nossa casa. Sou pai de 2 meninos, o Henrique, de 6 anos, o Guilherme, de 2 anos. Então, e sou uma pessoa que teve a sua vida inicial toda construída no meio rural aqui de Presidente Getúlio. Estudei sempre em escola pública, né, até o ensino médio. Também fiz o ensino técnico aqui na nossa época, escola agrotécnica. Uhum. Mas o ensino sempre se deu. Estudei até a 8ª série aqui na escola Bernardo Miller, na Serra dos Índios. Tínhamos a oportunidade, né, de ter a escola, né, bem próximo da Sim. gente. Até o 3º ano, eu sempre comento, a gente ainda peguei uma época de andar de a pé para ir para a escola, até o 3º ano. Depois já começou a ter o transporte escolar, tudo facilitou. A gente morava aí uns 3 quilômetros da escola. Estudava de manhã e trabalhava com a família à tarde. Então, se falar em trabalhar, a gente começou... Quando começava a andar, né, no meio rural, tu começa a andar, começa a trabalhar. Cedo, né? Então, mais ou menos, a questão vida profissional. Então, eu estudei depois até o ensino fundamental, 8ª série. Aí, na época, nós tem ainda, né? Hoje é chamado de Instituto Federal. Tinha o polo, né? Na nossa época era IAFES, né? Escola Agrotécnica, Uhum. da qual, quando nós estávamos na 8ª série, o pessoal da escola, acompanhado de alguns alunos, até aqui de Presidente Getúlio, vieram apresentar a proposta da escola, falar da metodologia de ensino. E aí eu e mais
6 colegas, que na época a gente estudava, tinha uma turma de 25 alunos, Poxa. na 8ª série, lá na Serra dos Índios. Lógico, congregava comunidades vizinhas. Sim, Papanduva, Papanduva, provavelmente. São José, Aham. Santa Rosa, né? Vinham estudar também ali, mas hoje é mais incomum, né? Você Sim. encontrar numa escola de interior uma Sim, turma muito grande, né? Mas na época Verdade. a gente tinha 25 alunos que faziam parte dessa turma. E eu e mais 7 alunos, eu e mais 6 colegas decidiram então fazermos o processo seletivo. Na época era bem disputado até para entrar. Eu lembro que na época quando eu fiz o processo seletivo era para cada vaga tinha 3 candidatos. Aí você fazia um processo seletivo e aí para atingir uma nota para ver se você conseguia ingressar na escola. E aí felizmente consegui alcançar a nota necessária e a gente então teve a oportunidade de estudar. Então lá era ficava lá, né? A gente morava lá na escola, Sim. né? Tinha internato lá, tinha os alojamentos e lá então a gente convivia com os alunos e os colegas o dia inteiro. Tanto tem uma história até curiosa, porque hoje lá na Serra dos Índios, né? A escola dispõe também do ensino médio, Uhum. né? Na época nós não tínhamos. O pessoal vinha até aqui na praça, né? Ou seja, aqui no Orlando Bertilo ou no Ceciliax fazer Sim. o segundo grau. Mas eu, na época, tinha na primeira semana de aula, que era, eles chamavam de adaptação, na escola agrotécnica, eu não fui nessa semana, eu tinha, na verdade, desistido. Eu tinha comprado o enxoval, né, que tinha que levar um Sim. enxoval, né, porque como nós íamos morar lá, eu tinha desistido de estudar lá. Não sei se já na época tinha batido, poxa, eu acho que eu não vou me adaptar. O cara fica na dúvida, Sim, né? sim. A gente era um pouco simplão, assim, né, do interior, meio Aí fechado, sair de envergonhado. casa, né? O cara Saiu. fica naquela, A né? gente, né, sempre dependeu dos pais, né? E a gente bateu um pouco de medo e eu não fui na semana de adaptação, desisti. Aí eu vim 3 dias estudar no Ceciliax. Nós pegava o ônibus lá na frente da Cravil, lá na Serra dos Índios, embarcava o ônibus, saía lá da Papanduva e vinha recolhendo. Aí vinha o pessoal do ensino médio também, né, que estudava aqui, quer dizer, era o pessoal do ensino médio. E a gente vinha, isso dava umas 60 pessoas, mais ou menos, dentro do ônibus, né? Que vinha, né? Alguns ficavam no Ceciliax, outros vinham até aqui no Orlando Berto. E aí eu fiz, né? Estudei esses 3 dias. E aí no final de semana, eu fui ajudar um vizinho lá a fazer silagem, né? Cortar o Sim. milho, né? Ensilar. E aí teve um rapaz, o Leonir, né? Que mora hoje lá na Serra dos Índios ainda, que participou, era dessa turma de 7, que foi fazer a escola agrotécnica, e eu me encontrei com ele nesse sábado lá, e ele começou a me contar como era bom e como é que foi. E aí eu voltei para casa de tarde, no sábado à tarde, e disse pro pai, eu quero ir para a escola agrotécnica. Tem aquele preconceito, né? Achando que era uma coisa e era isso, totalmente diferente. Isso mesmo. E aí eu arrumei as malas e segunda de manhã, meu tio Ricardo Ló, que também é ali da Serra dos Índios, embarcamos, né? Porque ele tinha um Fusca vermelho. E aí eu tinha uma filha dele, que é a Juliana, que também foi estudar lá. A gente embarcou no Fusca e desembarcamos lá na escola e se alojamos lá no quarto. E dali foram 3 anos, assim, muito, assim, eu diria, indico, né? Quando alguém vem me perguntar sobre, como é que é a qualidade de ensino, eu digo, é muito bom. É uma experiência, você cresce, né? Tanto porque você tem meio período que você faz o ensino médio tradicional e no outro período é o ensino técnico, né? Sim. Que é o curso técnico agrícola. E hoje tem até outras ramificações, tem curso técnico em agroecologia, até teve uma época, teve o técnico florestal, mas eu fiz o técnico em agropecuária. Diria assim que foi assim, uma experiência muito grandiosa. Lá, assim, existem professores muito bons e uma qualidade, uma estrutura que a escola tem muito boa. Então, foi uma época, né, assim, muito boa da minha vida, porque a partir dali eu tive que aprender a viver sozinho, me virar sozinho, não tinha mais a mãe, né, e o pai para colaborar, então a gente tinha que assim, aprender a viver, amadurecer na mara, né? Na mara, tinha que amadurecer na mara. Então eu fiz os meus 3 anos lá, e quando eu terminei essa época da escola agrotécnica, voltei para casa, né, para trabalhar. Primeiro fiz um estágio lá, fui procurar fazer um estágio onde eu também, era uma área que não tinha muita aqui na nossa região, que era a área da fruticultura, mais precisamente na maçã. Então eu passei 3 meses lá em Vacaria, no Rio Grande do Sul, fiz um estágio lá numa empresa que tinha 150 hectares de maçã e também fazia o beneficiamento, né, para depois a venda. Então eu fiz o estágio lá até para aprender uma realidade diferente.
até na época desse estágio, então eu tinha 18 anos nessa época e até a empresa quis que a gente continuasse lá trabalhando, né? Mas eu percebi que não era aquilo que eu almejava, né, para mim. Mas que legal, né? Os caras, tipo, né? Naquela época já foram um estágio lá, Sim, poxa. lá longe. Sim. Pô, que massa isso. Até teve 2 colegas até aqui da escola que foram junto nesse estágio, mas na segunda semana eles desistiram, vieram embora. E eu meio que, assim, me bateu uma vontade de vir junto, né? Porque a gente tinha ido junto, tinha combinado tudo junto. Imagina. Mas aí, na época bate aquela, porque quando eu saí, que era o meia-mala, o pessoal falava, tu não vai aguentar nem uma semana, tu já vai voltar, né? E aí, não, eu vou ficar naquela... Gostinho, né? aquela gostinha, não, eu vou aguentar. E fiquei lá os 3 meses, praticamente quase 4, sem vir para casa. Na época, né, já isso era 2002, né, início de 2002, eu ligava assim de vez em quando para casa para ver como é que estavam as coisas, mas fiquei lá, fui em janeiro, início de janeiro e voltei ali início de abril, né? Aí apresentei a tese, né, do meu estágio, me formei e daí nessa época eu voltei para casa, né, trabalhar com os pais na lavoura. Meus pais, né, sempre trabalharam com produção de fumo, produção de leite, e aí a gente foi trabalhando. Então trabalhamos aquela safra de 2002 em casa, aí em 2003 também, e aí em 2004 eu, assim, sempre tive uma vontade de continuar meus estudos, né? Sempre tive, assim, uma boa condição no sentido do estudo, sempre consegui, assim, ter boas notas. Sim, sim. E então eu sentia que eu precisava ter continuidade, até porque na época o terreno, né, que meu pai tinha ali na Serra dos Reis não era tão grande. E o meu irmão, que hoje está lá trabalhando com ele, tinha uma vontade muito grande de ficar na propriedade. E eu sentia que não ia ter espaço para 2, né? Sim. Porque para 3, na verdade, porque meu pai ainda estava em bastante, né, estava na atividade, daí tinha o meu irmão que estava vindo. Então eu percebi não, eu tinha sempre um gosto maior pelo estudo. Eu tenho mais 2 irmãs que também hoje moram aqui em Presidente Getúlio, também não estão lá na propriedade. E eu disse não, eu preciso continuar o estudo. Aí, na época, eu fiz um vestibular, no início de 2004, para a FURB, para o curso de Engenharia Florestal. Passei no vestibular, só que aí, né, quando eu fui pegar os detalhes do curso, né, primeiro que tinha que estudar, o período era matutino, de manhã. E aí, meus pais, na época, não tinham condições financeiras de pagar o meu estudo, né? Principalmente pagar, e aí eu tinha que sobreviver, tinha que trabalhar. E eu sei que, na época, o valor da mensalidade... Na época, isso em 2004, era R$700 mensal. Meu Deus. Era muito dinheiro para a época. E aí ainda tinha que, no caso, estudar de manhã e tinha que achar um trabalho à tarde e possivelmente à noite. Aí um dia eu estava com o pai em casa e disse para o pai, isso aí não vai dar certo, não vai fechar, acho que financeiramente eu não vou dar conta, eu sei que eu não posso exigir de vocês, não tem como eu conseguir. E aí nisso que nós estávamos conversando sobre o assunto, estava o rádio ligado, né? Estava o rádio ligado e passou uma propaganda da Unidade, aqui, do curso de administração, aqui do campus de Presidente Getúlio. E aí, você pode ingressar na Unidade com apenas o seu histórico escolar e uma taxa de inscrição de R$50. Eu olhei para o pai e disse, olha, pai, é uma oportunidade aqui próximo, quem sabe, né? Já no outro dia, a gente veio aqui para a cidade, fomos até no campus da Unidade, trouxe o meu histórico e fizemos a inscrição na hora. E em 2004 iniciei aqui o curso de administração aqui no campus de Presidente Getúlio, sem muita pretensão, até porque não era isso que eu almejava, até porque a minha intenção era seguir a carreira dentro da área da agronomia ou da veterinária, enfim, dentro da área, até pelo histórico familiar, pela gente trabalhar lá, pelo curso técnico que a gente tinha feito. Tanto que sempre o meu sonho de profissional, meu trabalho até a época que eu estudava na escola agrotécnica era ser, a gente chamava um instrutor de fumo, né? A gente chamava, que é o pessoal das empresas que atende os agricultores a campo. E eu sempre tive, né? O pessoal chegava lá na família, prestava orientação e tinha um trabalho que eu sempre disse, um dia eu quero fazer isso aí. E por isso que eu fui buscar esse estudo na área agrícola. Queria continuar também, né? A parte do ensino superior, continuar nessa área. Mas, infelizmente, as condições na época não permitiam e eu, vamos
vamos aqui na Unidade mesmo, vamos trabalhar, vamos estudar aqui. E aí ingressei o curso, né? Uma turma assim, maravilhosa, tem amigos até hoje, né? Foram 4 anos, assim, de muito ensinamento. Era, assim, puxado, né? Já entrando um pouco também na época, então, eu iniciei o curso também vindo, né? Morava lá na Serra e vinha de ônibus com o pessoal do ensino médio aqui de ônibus. Isso foi mais ou menos uns 2 meses, né? A aula começou em fevereiro, março. E aí um dia eu fui para casa, conversei com o pai e com a mãe e disse, não vai dar, porque era muito puxado. Porque a gente trabalhava o dia inteiro na lavoura e aí ali o ônibus saía de lá umas 6h10, lá da Serra dos Índios, vinha, estudava e depois voltava para casa, né? Então eu pensei, não, pai, acho que eu vou ter que buscar uma oportunidade, buscar um trabalho qualquer que seja, né, para que eu possa morar mais próximo lá do estudo, né? E aí foi que então eu saí de casa. Esse foi o momento então que eu decidi então sair de casa. Isso foi então no ano de 2004. Então eu tinha 21 anos na época, 21 anos. Então foi o período então que foi uma transição para mim, que quando eu então decidi sair lá da casa. E depois disso a gente teve aí uma série de mudanças, né? Que aí a partir dali a minha vida pessoal ela foi se misturando com a profissional, os lugares onde eu morei, onde eu trabalhei, enfim, até que me levaram hoje ao trabalho que eu estou, o lugar onde estou morando. Então, assim, de forma bem rápida, né, talvez resumida, um pouco da trajetória da minha vida, assim, até o início da faculdade, porque a partir dali, de fato, a gente teve que responder por conta própria, Sim. né? Por conta própria, com a questão financeira, com a questão do trabalho, para então seguir, né, a nossa trajetória de vida, né, tanto pessoal como profissional. Então, e aí a gente sempre teve, né, um foco, né, e aqui eu sempre dedico isso muito a aquilo que a gente carrega, aquilo que a gente é hoje, o jeito como que a gente faz as coisas em casa, com a família, seja no trabalho, no relacionamento com os nossos colegas de trabalho. É, de fato, aquilo que a gente carregou, aquela educação, né, que a gente trouxe de casa, de berço, né? E a gente sabe que isso é muito forte no interior, né? A questão do respeito, daquela questão de tu valorizar tudo aquilo que você conquista, não precisar passar por cima de ninguém para você conquistar as coisas, né? E é isso que eu busco, né? Também traçar dentro da minha também trabalho profissional, né? Na minha carreira profissional, o trabalho que eu exerço, né? Hoje, né? Dentro da Cressol, que depois a gente também vai falar um pouco mais. Mas essa fase da faculdade, eu sempre digo que ela foi um grande aprendizado, porque foi, assim, muito batalhado. Muito batalhado, porque me lembro até hoje. Então, quando eu decidi vir para morar aqui na cidade, no caso, a gente fala, até um fato engraçado, né? Para a cidade, né? Quando a gente está morando, e até hoje o pessoal fala assim, né? Onde é que tu vai hoje? Isso falando quem mora, né, no interior aqui do município. Eu vou para Getúlio. Getúlio. Mas a gente mora em Getúlio, né? Mas era um hábito, né? A gente falava, né? Então, quando eu decidi vir morar em Getúlio, né? Ou seja, na praça, na época eu tinha uma irmã que morava aqui, na cidade, e eu entreguei currículo em algumas empresas aqui na cidade, madeireira, aqui até no frigorífico Pamplona, eu entreguei o currículo. E, na época, eu tinha uma amizade lá com o gerente até da Cravil, da Serra dos Índios, lá que é o Silvino, Ló, que é parente, né? Nosso parente, a família Ló. E ele me disse, lá em Presidente Getúlio, na Cravil, eles estão precisando de um técnico agrícola, né? Talvez você consiga lá um encaixe. Eu tinha formação. Vim ali conversar com o gerente da época, o Sérgio, ele era lá de José Botê. Aí vim conversar com eles, eu fiquei sabendo, o Silvino lá me falou que tinha uma vaga aqui para técnico, eu tenho essa formação, quem sabe, quero colocar aqui, me colocar à disposição. Eu disse, olha, essa vaga já foi preenchida, tem um colega aqui que já preencheu, mas a gente tem aqui um trabalho aqui na vaga de repositor, né? Repositor que era a profissão inicial, né? Dentro do supermercado, né? Sim. Mas olha, vamos lá, diferente, eu tenho formação aqui técnico-agrícola, mas vamos lá, eu precisava de um trabalho. Eu lembro que na época o meu primeiro salário que eu recebi da Cravil líquido sobrou R$380, né? E a mensalidade que eu pagava
na Unidade, isso que eu consegui uma bolsa de 50%, né, pelo artigo 170 lá, né? Então a gente conseguia, pela declaração da renda dos pais, conseguia um abatimento de 50%. Mas a mensalidade era R$270, ou seja, sobrava R$110. E aí eu morava aqui ali para cima aqui, que é a Rua do Mabas ali, né? Que nós chamava de loteamento Vila. Eu morava ali com a minha irmã e mais uma prima e mais uma outra moça. Nós dividia uma casa em 4 pessoas. Dava R$80 por pessoa para morar lá. Então, 270 mais 80, eu já estava em 350. E sobrava R$30, né? Para passar um mês, né? Para passar um mês, né? Para fazer as outras coisas. Então, era assim, um período bem difícil. Né? Bem difícil. Então, eu tinha uma bicicleta, eu saía de casa, a gente começava aqui a trabalhar às 8 da manhã até às 6 horas da tarde. E às 10 para as 7 passava o ônibus ali. Na época tinha, hoje eu não me lembro mais o supermercado que tinha na época ali, né? Sim, era MTM talvez. Época, isso. Mas ali no Mabas, né? Ali que todo mundo conhece. E ali o ônibus passava e 10 para as 7 tinha que estar ali. Então trabalhava até as 6, embarcava na bicicleta e aqui subia aquele morro, morava na penúltima casa lá da rua, né? Subia o morro quase correndo, só tomava um banho, nem tomava café, descia para pegar o ônibus para ir até na Unidade, né? Porque tinha que ir de ônibus, porque tinha que ir, senão tinha que ir de bicicleta. Sim. E chegava na Unidade e agora vamos estudar, né? Vamos estudar por várias vezes com fome, até porque daí tinha até a cantina lá dentro da Unidade, mas faltava o dinheiro, né? Faltava o dinheiro. Então, por vários dias eu chegava a estudar com fome. Eu chegava a estudar com fome, porque, bom, não tinha o dinheirinho para comprar na cantina, né? Sim. Um dia que estava muito... Aí eles marcavam também lá na cantina, né? Então, às vezes a gente comia no fiado e quando dava um jeito de arrumar o dinheiro, fazia o pagamento. E assim foram 4 anos muito suados, bem suados, né? Nesse período, né? Para a gente conseguir, então, trabalhar, né? Estudar. E, assim, o bom que a Unidade, assim, tinha, né? Uma flexibilidade e a gente conseguia, então... ter um trabalho, porque quando às vezes apertava mesmo o orçamento, alguma coisa ficava sem pagar, né? E às vezes a gente negociava com a Unidade, deixava de pagar uma mensalidade e assim a gente foi cuidando, mas sempre com o compromisso de honrar, né? Sempre com o compromisso de honrar. E a gente procurou se dedicar a trabalhar, né? Então eu trabalhei aqui na Cravil de Presidente Getúlio até eu comecei, então, em abril de 2004 e trabalhei aqui até dezembro daquele mesmo ano. E daí abriu uma oportunidade de trabalhar lá na Cravil de Dona Ema. Na Cravil de Dona Ema, então, abriu a vaga de técnico agrícola. Então, eu saí daqui. Na época, eu comecei como repositor, trabalhava como repositor, caixa, trabalhava no açougue, saía carregando, às vezes, um galão daqueles de água, né, de 20 litros, para fazer a entrega ali no pessoal mais próximo ali da Cravil. E assim foi indo, né? O trabalho. Mas no início a gente não pode olhar, a gente tem que se dedicar. Então, trabalhei ali de abril até julho. Daí de julho eu já fui trabalhar, a gente chamava no lojão agrícola, atendendo o balcão lá, né? Mas fazia de tudo. E aí, nessa época, abriu uma oportunidade, então, para ir trabalhar em Dona Ema, na Cravil em Dona Ema. Eu aceitei de pronto. O salário foi para R$650 na época, né? Dobrou praticamente o salário. E eu fui trabalhar, então, lá na loja de Dona Ema, como técnico. Aí, o primeiro mês eu fui... Na época, eu tinha pegado uma moto, uma CGzinha, branquinha. Eu morava ali, ainda na mesma casa, e ia todo dia, então, para Dona Ema, fazer esse roteiro. Então, eu ia para Dona Ema, trabalhava, voltava e ia estudar. Mas eu fui fazendo isso um mês, e até que, então, eu consegui lá uns parentes, né, que... Acabaram, a gente se cruzou lá em Dona Ema e eles me convidaram para morar junto lá na casa deles, lá. O seu Sebastião, a Dona Bernadette, nunca vou esquecer, porque me acolheram na casa deles. Eu morava lá na casa deles, com comida, roupa lavada, tudo, e pagava R$150, né? Então, era uma forma, né? E a gente conseguiu, então, e continuava, né, estudando. Sim. E trabalhava lá No caso aí, tu vinha de lá de moto para... daí na época daí tinha um transporte, né? Tinha o transporte de ônibus, né? Que daí vinha de Dona Ema,
aqui para Presidente Getúlio. Bom, já economizava na gasolina. Já dava para economizar gasolina. Tinha um valorzinho que nós pagava do ônibus lá também, né? Sim. Eu comecei minha trajetória, então, de trabalho lá na Caravil, em Donaema. Na parte do lojão, eu era o técnico responsável lá pela loja e a gente, assim, a gente trabalhava em dois, né? Nessa área do lojão agrícola. Atendia, vendia, entregava, chegava uma carga lá de ureia, adubo, de ração, nós descarregava, né? Não tinha muito o que escolher de trabalho, né? Se chegava, às vezes, na época de safra, fazia uma venda um pouco maior de fertilizantes, né? O caminhão chegava lá às 5h30, 6 horas, poxa, mas quem é que vai junto descarregar? Deixa que eu vou. Nós ia na casa do agricultor, né? Chegava lá, ajudava a descarregar a carga e voltava, aí lógico, perdia a aula, né? Eu acabava perdendo alguns dias de aula, né? Mas eu sentia que eu tinha que fazer, também me dedicar, né, ao trabalho, né? Tanto que isso, né, tudo aconteceu quando eu tinha, né, ali meus 22 anos, 23 anos. Tanto que eu iniciei minha trajetória ali na Cravinho Donaema em dezembro de 2004. E em dezembro de 2005, na época, a gerente lá da loja, ela ficou grávida, né? E ela teve o neném, teve que fazer a licença maternidade. E ela disse, agora alguém tem que ficar responsável pela loja aqui, né? E aí ela chamou toda a equipe lá, eu nunca esqueço desse dia, era praticamente início de dezembro, e para supermercado, Natal, no final do ano, Natal, virada de ano, era muito pesado, né? Puxado o trabalho, eu trabalhava sábado, às vezes até domingo. E tinha pessoas lá trabalhando já há 14 anos, 10 anos lá na loja. E ela chamou a equipe lá, ó, a partir de agora, no meu período de licença maternidade, quem vai responder pela loja vai ser o Cleito. Meu Deus. Né? Nem avisou antes, né? Para dar uma... Mas eu digo, vamos lá. A gente já entendia um pouco da dinâmica da loja e tinha um bom relacionamento com a equipe. Vamos lá. Sim. Me deu de tudo naquela época, né? Me deu febre de estômago, né? Mandei benzer, enfim. Mas vamos trabalhar. O bom é que pegou ali o período das férias da aula, que daí a gente conseguiu se dedicar mais. Né? E aí eu trabalhei na Caravil até abril de isso era 2005. Né? Daí, na época, assim, aconteceu... E aí, como a gente sempre estava nessa lógica de pagar a faculdade, aí na época eu tinha financiado uma moto, tinha que pagar lá para a família onde eu morava também o valor, então sempre com o caixa apertado, né? Sempre apertado. E aí, na época, surgiu 2 oportunidades de trabalho, né? Além da Caravil. Surgiu depois eu vim a ingressar, né? Que foi um trabalho que eu exerci aqui numa ONG aqui de Presidente Getúlio, que está aqui na coordenação do Alexandre Prada, que é o SEMEAR, que trabalha com assessoria técnica na parte de agroecologia, agricultura orgânica. E também surgiu uma oportunidade para ir trabalhar numa empresa de fumo, lá como instrutor, né? Naquele sonho antigo que eu tinha lá na época da escola. Só que, na época, eu estava, assim, a minha visão, ela estava muito fechada para o financeiro. Como eu estava, né? Então, estava precisando, eu fui e avaliei onde que pagou mais, né? Algo que hoje, né, eu sempre avalio que não é a melhor decisão. Só que hoje, né, depois que você adquire uma maturidade, o tempo vai passando... Estabilidade também, né? Mas na época, com 22, 23 anos, né, com um monte de sonhos e vontades, né, na época a gente está na juventude, na adolescência, a gente tem várias coisas que a gente quer fazer, e eu fui pelo financeiro. Na época, o salário que eles, né, ofereceram e proporam foi R$ 1.200, né? Eu recebi 850, então optei por essa função. E aí eu voltei, então vim morar aqui em Presidente Getúlio. Na época eu fui morar com 2 colegas, um rapaz que eu fazia faculdade na época, que era o Catafesta, ele trabalhava aqui no Banco do Brasil, na época. Sim. Né? O Rodinei Catafesta, hoje já faz alguns anos que ele saiu daqui, e o Luiz, que também trabalhava no Banco do Brasil. A gente, então, foi dividir um apartamento, e aí, na época, eu fui, então, iniciei minha trajetória de trabalho nessa ONG. Era um trabalho, assim, excepcional, porque a gente trabalhava, assim, com famílias, nós tínhamos um projeto, né? ONG, a gente sabe que ela vive de captação de recursos, né? Seja da esfera pública, até porque está no terceiro setor. E também tinha, na época, um projeto, um convênio de cooperação com uma entidade belga, né? Até, na época, a gente tinha
o Edo, né, que era um belga que assistia aqui o trabalho que era realizado. E a gente atendia principalmente famílias do município de Vitória Meireles, né, famílias assim que eram mais, assim, vou dizer assim, esquecidas em comunidades um pouco mais distantes e menos favorecidas. E também atendíamos a comunidade Cafusa, lá de José Batê, né, a comunidade Cafusa. E então era um trabalho assim que você de fato era um trabalho bem mais solidário, né, de assistência técnica, né, e às vezes a gente prestava assistência técnica para uma família para ela por vezes aprender a produzir para o autoconsumo, né, era um simples detalhe. Sim. Então era um trabalho muito nobre, né? Sim. Só que tinha o outro lado que era o negativo, que era o financeiro, que esse era um lado que eu não conhecia, né? Porque como a gente trabalhava com recursos públicos, tinha o fato de que o pagamento não entrava rigorosamente no mensal, né? Teve períodos ali que eu cheguei a ficar 4 meses sem o pagamento entrar. Mas não era um problema da entidade, era um problema do fluxo do recurso, Sim, né? sim. Que não entrava, né, rigorosamente no mês. E aí a coisa, para quem na época pagava a faculdade particular, pagava financiamento de moto, pagava aluguel, aí era um pouco complicado, né? Tanto que eu agradeço até hoje, né? Aí, poxa, vinha as contas para pagar, mas eu não tinha dinheiro, né? Mas não era por maldade, né? Era porque de fato eu não recebia, né? Não era por fato eu não recebia. E então nunca me aconteceu, né? Na época, imagina, né? Atrasar o financiamento da moto, aí era a BV Financeira me ligando, aí eu atrasava a mensalidade na Unidade, né? E assim foi indo, né? O aluguel... tu trouxe isso muito forte, né, dos teus pais, né, de não atrasar. Sim. E... Isso mesmo. E aí o aluguel, complicado. meus parceiros de divisão de quarto, eles falavam, Cleito, tu não te preocupa, nós vamos pagando, quando tu receber, tu nos paga. Né? Sou grato a eles até hoje por isso, né? Sou grato até hoje por eles. E... Só que, bom, aí às vezes daí eu recebia, né? Daí vinha todos os atrasados e a gente botava as contas em dia, né? E assim a gente foi indo, né? E aí eu trabalhei ali por 1 ano e 4 meses, né? Nessa ONG. Sempre falo, né? Eu tenho contato até hoje com o Alexandre, né? Eles têm aqui a sede do SEMEAR, né? Que bem na entrada de Presidente Getúlio ali. Uma sede até na época construída em parceria aqui com a Prefeitura de Presidente Getúlio. E eu, né, tenho uma frequência, a gente vai lá, conversa, temos alguns trabalhos até, inclusive, em parceria com eles. Mas eu disse na época, Alexandre, infelizmente, não tem como continuar aqui. Porque a gente estava naquela, né, questão financeira, principalmente, né? Não tinha mais como sobreviver daquele jeito. E aí foi, então, que deu a ruptura, mas tem um lado positivo, né? Principalmente nesse período que foi... em virtude da minha trajetória no SEMEAR, né, nessa ONG, é que pessoas que também... porque o SEMEAR, na verdade, é uma organização, é uma associação, né, de agricultores e que outras pessoas também participam dessa associação. Lideranças, né? E nessa época que pessoas da Cressol também participavam, né, da diretoria do SEMEAR. E foi ali que eu comecei a ter contato com o pessoal também da Cressol. Na época, quem era o presidente e coordenador do SEMEAR era o Ivanor Boink, que é lá de Vitória Meireles, hoje vice-prefeito lá da cidade. E ele também era coordenador da época aqui da base, a gente chamava Base Regional da Cressol, que agregava, né, as cooperativas aqui da região. E, bom, na época, então, a gente foi, né, criou um vínculo, uma amizade, e aí foi onde que também abriu as portas, né? Talvez se eu não tivesse feito essa mudança, né, da época da Cravil, que foi para a ONG, ou eu tivesse optado pela vaga lá na empresa de fumageira, né, como instrutor, talvez a minha trajetória de vida e profissional teria sido totalmente diferente do que seria foi. tempos diferentes, né? Tu estaria talvez em outro emprego já, vamos dizer, bem estável, aí tu não ia vinha oportunidade, tu ia deixar passar, né? Isso mesmo. Mas toda a trajetória tem um porquê, né? No final. Isso. Depois a gente vai se perguntando, né? Sim, então, na verdade, a gente, né, sou uma pessoa também de muita fé, de muita religiosidade, enfim. Então a gente sempre acredita, né, que tem sempre alguém também olhando por nós, né? Então sempre tudo aquilo que acontece na tua vida tem um propósito, né? Então Vocês não entendem na hora, né? Mas... eu quis acreditar que naquele momento era
essa mudança, essa trajetória, tanto que eu, assim, na época eu tive um arrependimento muito grande, porque a Cravil, tanto que ela é uma cooperativa também, e hoje eu atuo numa cooperativa, e eu iniciei a minha trajetória e a minha inspiração e a minha motivação e o meu reconhecimento, né, pelas cooperativas na época da Cravil, né, pelo jeito de trabalhar, pelo formato de trabalho, pelo compromisso social que tem, foi ali que eu comecei. Então, eu trabalhei 2 anos lá. É uma organização extremamente organizada, né, que tem, né, uma rede muito forte, tanto que depois que eu saí, e que eu estava acho que uns 3 a 4 meses fora, que eu estava trabalhando aqui já na ONG, eu fui lá e bati na porta lá em Rio do Sul, fui lá no RH e pedi se não daria de voltar, né? Porque, de fato, eu entendia, né, que lá era uma grande oportunidade, né? E é um grande, vamos dizer assim, você tem como trilhar também uma carreira, né? Dá para crescer, né? Dá para crescer. Mas, enfim, na época a gente não conseguiu, né, não conseguiu ter essa abertura de portas e a gente foi seguimos o rumo, seguimos uma trajetória aqui no SEMEAR, né, na entidade. A gente trabalhou até onde que foi possível. E na época, então, isso foi em 2007. 2007 é que, então, a Cressol, ela acessou também um projeto, né, na verdade, uma entidade que a Cressol tinha, né, uma cooperativa de trabalho, né, ela conseguiu acessar um projeto junto ao governo federal, também para fazer assistência técnica para agricultores, né. E aí, como eu já tinha essa trajetória, esse conhecimento, e aí ali que o meu, assim, o canudo, né, de técnico agrícola ajudou, porque daí um dos pré-requisitos para poder trabalhar nesse projeto era justamente a formação em técnico agrícola. E aí o Ivanor, né, que eu comentei antes, Vitor Meirelles, me conhecia, ele também tinha essa relação com a Cressol, e então ele me fez o convite se eu não queria, né, trabalhar nesse projeto. Era um projeto de 4 meses apenas. Sim. Não queria nesse projeto. Mas aí o que ele veio me falar, ó, a gente é um projeto, mas, né, a gente tem todo o suporte da Cressol, né? Caso o recurso, né, do projeto ele não flua numa constância, a Cressol ela está aqui, vai aportar e não vai deixar na mão, né? Principalmente a questão financeira. Sim. Sim, vamos lá. É aí o que eu estou precisando, né? Era um trabalho muito semelhante ao que eu fazia e que iria me trazer também uma estabilidade financeira. Sim, vamos lá, vamos embarcar nessa. E aí que eu, então, iniciei minha trajetória, assinei meu contrato, né, de trabalho lá, na época não era com carteira assinada, era por RPA, né? Então, junto essa entidade, né, que era ligado à Cressol, né? Foi no dia 1º de julho de 2007. Essa foi a minha trajetória, né, o início, né, da minha trajetória dentro da Cressol, que eu comecei a ter relação, então, dentro da Cressol. Foi dali que a gente iniciou, né, essa trajetória que hoje, né, vai completar em julho desse ano 15 anos, né, que a gente tem de trabalho junto ao Sistema Cressol. Mas começamos também ali, nesse projeto. Eu lembro que na época eu assinei o contrato e me deram uma Bros, na época, né? Uma Bros 150. E ó, tu tem essa moto, esse aqui é o teu equipamento de trabalho. Aí tinha lá um notebook. E daí na época tinha, isso em 2007, tinha a agência da Cressol em Dona Ema, aqui na região falando, né? Dona Ema, Vitor Meirelles, Taió, Alfredo Wagner e a Piúna, né? Eram os 5 municípios que tinha a Cressol nessa época, 2007. E, ó, nós tínhamos, aí tinha 40 famílias, né, de agricultores que tinham que visitar em cada um desses municípios. E tinha que fazer isso em 4 meses. Disse, vamos lá então, né? Eu embarcava na moto e ia para esses municípios, né? Nunca esqueço, o primeiro dia que eu fui para Alfredo Wagner, nunca tinha ido para lá, no inverno, né? Frio. Né? Eu saí daqui embarcado na moto, não tinha uma vestimenta muito adequada, né? Cheguei lá, quando eu desembarquei da moto lá, entrei na Cressol lá, não conhecia ninguém, eu não conhecia ninguém, só me apresentou, eu sou o Cleito, eu vim aqui para a gente fazer um trabalho aqui de visitas, mas cheguei lá, os dedos estavam até metade roxo, né, do frio, porque imagina, lá já pega a parte de serra, né? E daí dali foi que a gente iniciou essa trajetória na Cressol, a gente executou esse projeto, daí logo depois a Cressol conseguiu captar um novo projeto, daí era um projeto maior já, tanto que daí nessa época cada
cooperativa da Cressol. Cada um desses municípios que eu citei anteriormente tinha uma cooperativa da Cressol. Né? A Dona Ema tinha uma, que era uma sede, Vitor Meirelles outra, Pouso Redondo outra, né? Alfredo Wagner, a Piúna. E aí era um projeto mais robusto, onde que em cada município desse, cada cooperativa podia contratar um técnico. E eu, então, assumi o papel de liderar essa equipe, né? Mas o projeto era de 2 anos também. Também não era com carteira assinada. Então, o projeto foi ali por meados de início de 2008 até 2010. E ali, então, a gente teve na coordenação desse projeto para, então, entregar, né, o trabalho que era fazer assistência técnica para os agricultores. Sim. Fazer visita técnica, organizar dia de campo, seminários, fazer intercâmbio, né? A gente levou vários grupos, né? Organizava os agricultores aqui para levar para conhecer experiências em outros municípios, experiência na área de agroindústria, na área de turismo rural, para tentar implementar algumas mudanças, né? Também nas propriedades aqui da nossa região. Sim. E, paralelo a esse trabalho que a gente fazia nesse projeto, a gente foi se incorporando também em outras atividades da Cressol. Tanto que eu sempre brinco, a minha primeira função fora do projeto dentro da Cressol, eu fui batizado de protocolista, né? Que era mestre de cerimônia, né? Mas, no caso falando, né? Que a Cressol sempre tem muitos eventos, principalmente os eventos assembleares, né? A gente reúne muitas pessoas, né? E aí precisava alguém para coordenar o processo, chamar o pessoal para frente, né? As autoridades, né? O Cleito, ele, né, tinha uma boa comunicação, falava bem. É um cerimonialista, né? Isso. E tu desenvolveu isso do nada, assim? Tipo, foi de experiência? Tu sempre foi comunicativo, né? Assim, a minha principal, assim, eu iniciei a parte mais, assim, o aperfeiçoamento da comunicação na Escola Agrotécnica. Lá na Escola Agrotécnica a gente tem aula de oratória, tem de dicção. Tem isso, ó. Né? Então... Isso é bom, cara. Desde cedo, assim. Sim, então foi lá que, tanto que na época, muito bem o assunto, até porque isso, eu diria assim que para mim, um dos ingredientes do meu sucesso é isso, tá? O que me ajudou muito na minha trajetória de trabalho foi... Hoje em dia já é um diferencial muito grande. Imagina na época. Sim. Na época... Isso, Então, mas tudo iniciou lá na Escola Agrotécnica, né? Tanto que a gente teve um semestre inteiro, praticamente durante todos os 3 anos, a gente teve alguma matéria, alguma coisa relacionada, e a gente era muito desafiado a apresentar trabalhos, né? E aí a gente vai perdendo esse medo, né? Vai perdendo o medo de falar, enfim, aí né? E aí, tanto que a primeira palestra que eu fiz lá dentro da escola, isso foi já no primeiro ano, né? E daí, sabe, tinha que escolher um tema para falar, né? E aí, na época, eu escolhi, e uma coisa que eu aprendi é quando você vai falar sobre alguma coisa, você tem que dominar o assunto. Sim. Que aí é meio caminho andado para o sucesso daquilo que você vai fazer, daquilo que vai falar, e dominar o assunto que você vai tratar. E aí, eu escolhi um assunto que eu gostava da época, que era... a parte de avicultura, né? Tanto que eu apresentei lá na época, né, só citando um exemplo, a experiência de uma produção de uma galinha de uma raça francesa, a Belle Rouge, nunca esqueço até a raça da galinha, né, poedeira, né, e dali foi que começou. Então, muito do meu trabalho aí da Cressol, tanto que aí depois começou com essa questão do mestre de cerimônia, e aí depois e a Cressol, ela desde o início da minha trajetória, ela sempre deu muita oportunidade de treinamento e formação. E aí com o tempo, né, tanto que assim, eu tenho muitas horas dedicadas dentro da Cressol também, que eu dei treinamento também para várias pessoas, funcionários, equipes, diretores, né? Eu fui, né, também incorporando, né, essa parte de treinamento, né? Então, concomitante ao trabalho de ATER, que a gente chamava de assistência técnica para os agricultores, também a gente foi ingressando, né? E tudo que me dava de trabalho, não, deixa aqui que eu faço, né? E a gente foi se incorporando, né, em algumas atividades da Cressol, e assim foi indo. Então, começou com essa parte mais assemblear, de mestre de cerimônia, aí a gente foi para a parte de treinamento, depois a gente também, como eu também tinha formação na área de administração, né? Formei então em 2008, né? 2004 a 2008, também a gente tinha esse conhecimento na área de planejamento, a questão de estratégia, objetivo. Então, também comecei, em conjunto aqui com uma outra colega de trabalho, a trabalhar a questão de planejamento, acompanhamento dos planejamentos das cooperativas. E assim a gente foi, então,
se incorporando, né? E a gente sempre conseguiu, dentro do processo da Cressol, sempre poder demonstrar esse trabalho. Sim. Né? E aí, então, essa jornada, né, da Cressol de 2007 até 2014. Em 2014 houve toda uma mudança também dentro da minha trajetória da Cressol, né, que até então eu trabalhava nessa base regional, fazia N atividades, né, em conjunto lá com outras pessoas da equipe que ali trabalhavam, e então, em suporte, né? Então, aí a partir dali que o sistema também expandiu muito aqui na região, tanto que hoje a gente está presente em todos os municípios aqui do Alto Vale. E aí isso se deu muito, tanto que um dos trabalhos que uma das minhas atribuições e funções dentro da base regional, que era um trabalho que eu prestava, era o processo de expansão da Cressol aqui na região. Então a gente ia para o município, fazia agenda lá política, né, com as lideranças, fazia agenda de escolha, né, lá para escolher uma estrutura, lá para instalar uma nova agência, mas daí isso eu não fazia especificamente só para a Cressol, no caso, hoje, Transformação. Sim. Antiga Dona Ema, que depois a gente também vai explicar melhor isso, né? Fazia para todo o conjunto das cooperativas aqui da região. Então, dali a gente conseguiu adquirir muita bagagem, né? Muita bagagem de experiência, de relacionamento. Eu tinha um relacionamento, assim, muito bom, próspero, né, com toda a diretoria aqui das cooperativas aqui da Cressol da região, muito por essa questão da dedicação, né? A gente não tinha muita hora, enfim, né? Se precisasse alguma atividade à noite ou de manhã cedo, tinha que ir, vamos lá. A gente sempre teve muita disponibilidade e acessibilidade, né, para fazer as coisas, né? E aí, né, trabalhava firme, né, para conseguir, né, cumprir, né, os objetivos que eram estabelecidos pela diretoria. E dali a gente cumpriu, né, essa trajetória de 2007 até, no caso, março, né, de 2014, que aí começa uma nova fase, né, minha profissional dentro da Cressol. Então, tomar uma aguinha aqui também, né? Dá pra perceber que tu é um cara que não tinha tempo ruim, né? Tipo, vinha algum problema, todo mundo dava um passo para trás, tu dava um passo para frente e fala, não, deixa comigo, né? Sim. E sempre buscava crescer, né? Sim. E ajudar, ninguém falou, né? Essa questão do cooperativismo, sempre tem aquela pegada de ajudar, né? O próximo. Sim. Eu sempre me identifiquei muito com isso, né? Tanto na vida pessoal também, a gente tem né, uns assim, trabalhos, né, que a gente faz também fora da cooperativa, mas o cooperativismo em si, ele te encanta, né? Ele te encanta, ele te motiva, algo diferenciado. E aí a gente, assim, de fato, sempre se entregou de corpo e alma pro trabalho, para a Cressol, né, as assembleias, né, os processos assembleares, né, sempre aconteciam no sábado, né? Então, período ali principalmente de março, que é o período geralmente onde acontecem os processos assembleares, não podia contar com o Cleito por um sábado, né? Na época, né? Eu sempre tinha uma discussão, né? Minha esposa vai assistir isso depois também, né? Mas a gente já estava aí na época de namoro, mas ela sabia que a gente tinha essa missão. Então, o período de sábado, né? A gente tinha as assembleias e a Cressol sempre teve isso muito forte, esse relacionamento, né? Sim. Com os cooperados, né? Nós, né, as cooperativas aí chegavam a fazer assembleias com 1.000 pessoas, 800 pessoas, 900 pessoas. E o Cleito era a pessoa que estava lá na frente, né, da assembleia, conduzindo, né, organizando, né? Pensava todo o roteiro da assembleia, prestava todo o suporte, né? Tanto documental como também de organização da assembleia, né, junto lá às diretorias das cooperativas. Então, a gente sempre tinha esse papel. Eu também gostava muito disso, né? Sim. Sempre foi algo que me apaixonou muito, essa questão desse relacionamento, da questão de estar lá perto das pessoas, Sim. o fato de abraçar, cumprimentar, tanto que isso está fazendo muita falta ultimamente, né? A gente está indo, né, 2 anos seguidos que a gente teve que fazer assembleia online, digital, e nós, especificamente da Cressol, a gente sempre se identificou muito com o relacionamento com as pessoas, sempre pela proximidade pessoal, né? com o pessoal. Isso, de fato, fez muita falta. E assim, foi construída essa trajetória, né? Desse período aí. Aí, né, concomitante a isso também teve o processo também né, eu prestei 2 MBAs também na área de gestão de cooperativas, então também porque a gente tem que buscar o aperfeiçoamento. Sim. Quando eu terminei aqui a graduação de administração
eu prestei o vestibular aqui para a UDESC também, na área de contabilidade, passei no concurso, consegui validar até várias matérias, mas bem no período porque daí eu terminei aqui na Unidade em 2008 e já emendei a contabilidade aqui na UDESC. E aí ficou muito puxado, né? Ficou muito puxado. E aí eu estava num período ali da Cressol que estava me demandando muito trabalho à noite, muito treinamento, muita viagem, exemplo, a Chapecó, que era a nossa central, e aí eu não consegui mais acompanhar. Não. Aí, essa questão de validar a matéria, aí tu tem um dia que tu tá com uma turma, daí outro dia tu tá com outra turma, sim, e aí tu não conseguia criar um vínculo, né? Tu não conseguia criar, agora vamos fazer um trabalho, né? O Cleito vai fazer o trabalho com quem, né? Tipo, tu não criava uma amizade, vínculo, né, para fazer um trabalho, né? E aí acabei, assim, me doeu muito, até porque eu sei que quando comecei o curso, eu tirei a vaga de alguém, né? Sim. Eu tirei a vaga de alguém, então, e é uma universidade pública e que você não paga, né? Mas, infelizmente, na época, não tive mais condições de continuar. E também vi que a área contábil não era para mim. Tipo, né? Eu não ia seguir uma carreira na área de contabilidade. Né? Para aquilo que eu precisava para o meu trabalho, o conhecimento que eu tinha adquirido já dentro do curso de administração, para mim já era suficiente. Fazer débito e crédito, entender uma DRE, né? Para mim, dentro da minha necessidade, já era o suficiente, né? Para eu conseguir trabalhar, né? Então, eu decidi parar, né? Parei, não, né? Até pensei em tragar por um período, depois voltar, mas né? Isso já passou, né, alguns anos e não voltei mais, né? Então, dentro da parte também educacional, então fiz essas 2 especializações na área do cooperativismo e até porque essa, né, é onde que foi, de fato, eu me identifiquei tanto, né, porque aquilo que a gente acredita e a gente carrega como propósito de vida está muito alinhado com aquilo que é o propósito de trabalho de uma cooperativa. Então, por isso que a gente se identificou tanto com essa causa. Eu sempre digo que o trabalho na cooperativa, ele não é um trabalho, é uma causa. Você carrega, você está lá dentro, você está alinhado com um propósito. Porque cooperativa, ela é baseada em valores, é baseada em princípios, e princípios que foram escritos há muito tempo. Até comentava com o Xande antes, né? Sim. Antes da gente entrar aqui e gravar, que os princípios cooperativos foram escritos em 1844. Então, há muito tempo. Há muito tempo. Então, e eles, lógico, foram atualizados, né? A redação, mas a essência deles se mantém até hoje. Então, o cooperativismo, ele vai muito além de uma simples atividade econômica. Seja uma cooperativa de crédito ou uma cooperativa de consumo, ele vai muito além, até porque se você olhar os valores e princípios que embasam, né, que dão um alicerce para o cooperativismo, eles estão muito ligados ao formato de organização da sociedade. Então, é algo que a gente se identificou e por isso que a gente procurou e estamos aí nessa trajetória, né, dentro da cooperativa, né, de 2007, né, até 2014, então, onde a gente se dedicou para esse trabalho, então, mais regionalizado. Tive, inclusive, convite da nossa central, na época, para ir trabalhar em Chapecó, dentro da área do Departamento de Desenvolvimento, que era a área de treinamentos. Né, foi uma decisão bem difícil, porque a proposta era muito boa, e daí estava bem, isso foi no ano de 2012, bem no ano que nós casamos, né, eu e minha esposa, Juliana, no dia 20 de outubro de 2012, e foi bem nesse ano que também eu recebi essa proposta, né? E aí, ficou bem difícil para a época, né? Era uma decisão, né? Porque é uma mudança muito grande, né? Aqui a gente tem todo o vínculo, tanto a família da minha esposa como a minha família toda mora aqui. Sim. Nossos círculos de amizade, nosso círculo social, tudo está aqui. Começar uma vida nova lá, tinha que começar tudo novo, né? Então, na época, a gente decidiu em conjunto, não, vamos ficar por aqui. Na época, o pessoal aqui das cooperativas, né? Disseram, não, fica aqui conosco, tem muito trabalho aqui para fazer, muita coisa para estruturar, e a gente precisa de ti aqui. Não, vamos continuar, estamos juntos. E aí foi, né, então, 2012, 2013, 2014, ainda continuamos o nosso trabalho nessa base regional, então, fazendo esse trabalho mais regionalizado. E aí, em 2014, no início, ali já no final de 2013, final de 2014, eu recebi, então, um convite da atual diretoria da Cressol, Dona Ema,
né, sede em Dona Ema, para fazer parte. Então, em 2014 ia ter processo eleitoral na cooperativa, do Conselho de Administração da cooperativa, que é formado por 11 membros, sendo o presidente, o vice-presidente, o secretário e mais 8 conselheiros. E na época, então, eu recebi um convite para fazer parte do Conselho de Administração com o presidente da cooperativa, né? Por esse relacionamento, pela trajetória que a gente tinha construído até ali, a gente então recebeu esse convite, né? Eu era, logicamente, cooperado da cooperativa, então, para presidir o conselho da cooperativa. Isso foi em 2014, então para que a gente pudesse, então, receber essa missão. Também foram muitos dias, muitas noites para pensar, para decidir, até porque o conjunto das outras cooperativas aqui da região, assim, ficaram um pouco contrários, né, a essa ideia, até porque aí eu teria que me desligar, né, das atividades enquanto região, né, regional, dar esse suporte. Mas eu enxergava, né, que era um passo importante, né, para me dar dentro da minha trajetória na cooperativa. Decidi aceitar o convite para fazer parte, então, da chapa, né, do que ia, então, se colocar à disposição, até porque nós somos cargos eletivos, somos cargos eletivos, então a gente precisa se colocar à disposição e a Assembleia tem que aprovar, né, se sim ou se não, se esse grupo está apto, né, se vamos confiar essas pessoas à administração da cooperativa. Então, em 2014, a gente, então, foi para a Assembleia, fomos eleitos, né? E 2 meses depois, que daí tem o processo de homologação, né? Até como a gente é instituição financeira, a gente precisa ser homologado, né? Uma eleição precisa ser homologada pelo Banco Central. Deu tudo certo, a gente assumiu e encerramos o primeiro mandato de 3 anos, 2017, fomos reeleitos. Aí para o segundo mandato, aí fizemos mais um mandato até 2020, né, e fomos reeleitos novamente. Agora estamos no 3º mandato, né, estou no 3º mandato como presidente aí da Cressol Dona Ema, que agora então denominada Cressol Transformação, que a Cressol então atende, né, os municípios de Dona Ema originalmente, Presidente Getúlio, Ibirama, Taió e Mirim-Doce, né, e hoje aí congregando 10 mil cooperados. E na sexta-feira inauguramos uma agência na cidade de Ilhota, né, na sexta-feira, dia 28, né, de janeiro. E temos agora projetado ainda para 2022 inaugurar mais uma agência na cidade de Gaspar. E aí, a partir dali, a gente ingressou, então, nesse desafio, né, novo desafio, né? Sim. Lógico, todo o processo da Cressol a gente conhecia, mas é um trabalho diferente, né? Um trabalho diferente, a gente teve que, né, se adaptar, a gente tinha um trabalho e a gente teve que agora, o foco, né, foi direcionado para a cooperativa, para uma única cooperativa para fazer esse trabalho. Mas a gente nunca se desligou, né, do aspecto regional, né, do aspecto da cooperativa, tanto que hoje também eu acumulo, além da função de presidente da Cressol, do Conselho da Cressol Transformação, hoje com a sede em Dona Ema, eu também acumulo, né, a função aqui de coordenador regional. Não é uma figura mais de articulação aqui da Cressol da região. Então, tem algumas ações que a gente faz aqui de forma coletiva, aqui na região, alguns projetos que a gente tem, algumas relações, e aí a minha função também é coordenar esse coletivo, né, para que a gente possa levantar demandas, né, inclusive demandas, melhorias que a gente quer demandar e junto à nossa central, junto à nossa confederação. Então, a gente tem essa função também aqui de coordenar essa base regional que congrega, né, outras mais, além da Cressol Transformação, mais 4 cooperativas aqui da região, né, que a gente puxa, então, um pouco esse processo aqui da discussão do projeto da Cressol aqui na região. Um pouco um pouco da trajetória, né, dessa, né, minha trajetória aí enquanto Cressol, né, então, que ela vai culminando muito, né, com o trabalho, né, com o crescimento, né, que eu busquei na área educacional, do estudo, da formação, alinhada também com aquilo que a gente pratica, né, e trabalha aí no dia a dia da cooperativa. Sim. Questão do cooperativismo, no caso, né? Sim. E até agora tu tocou no assunto ali, que tem agora a Cressol Dona Ema virou Cressol Transformação. Eu sei que tem Cressol Alternativa, tem Cressol... Cara, tem alguns... Lógico, talvez lá em cima seja uma... Isso. Mas assim, o porquê dessas... Podemos chamar o quê? De derivações ali. Tu pode explicar pra gente até a questão de mudou o nome ali, né?
Sim, recentemente. com toda certeza. Então, tu explica um pouquinho pra gente Sim. essa questão ali. Sim. Para atender o conceito, Fred, voltar lá no início, né? O sistema Cressol, ele é um sistema, eu considero, por uma instituição financeira, ele é relativamente novo. Vamos completar agora em janeiro, completamos em janeiro, 27 anos. O sistema Cressol como um todo. Sim, sim. Ele nasceu no Paraná, lá na região sudoeste, ali municípios de Francisco Beltrão, Marmeleiro, né? Um sistema que começou lá com 30 pessoas, que deram início há 27 anos atrás. Eu sempre digo que eles não tinham a dimensão do que isso ia se tornar. Sim. Então, por isso que a gente, isso também vale como uma dica, né? Às vezes a gente imagina um sonho, tem uma ideia e, parece que isso não vai dar em nada ou Sim. vai morrer ali logo na frente, né? E essas famílias, essas pessoas da época, né, que deram esse pontapé inicial, não tinham a dimensão do que ia se tornar. Verdade. É o sistema. E na época, então, o sistema Cressol foi constituído e a intenção, na época, dos pioneiros, fundadores, era, o sonho deles, o objetivo era ter uma cooperativa da Cressol em cada município. Ou seja, ter lá uma cooperativa, um CNPJ, uma diretoria, um conselho de administração, um conselho fiscal, ter uma em cada município. Sim, sim. Né? Isso era o sonho, era o que eles cultivaram na época. Né? E o sistema Cressol, é importante salientar que ele foi construído pelos agricultores. Eram pessoas, na época, que eram consideradas excluídas do sistema financeiro, desbancarizadas. Na época, o atendimento para o agricultor, principalmente o pequeno agricultor, era, assim, nem se compara o que é hoje. Nem se compara. Hoje, muitas vezes o agricultor, bobear o dia, ele recebe mais do que uma visita de instituição financeira na casa dele. Né? Sim. Mas, na época, isso era totalmente diferente. Os pequenos agricultores não tinham vez, não tinham voz, não tinham acesso ao crédito, principalmente ao crédito, né, que era o principal gargalo. E então por isso que eles decidiram então se unir e formar as cooperativas. Então começou, né, um sistema, né, pessoas que precisavam, tinham essa necessidade de acesso ao crédito mais facilitado. E dali surgiu a Cressol. Então ela foi pensada para ser municipal lá, atender o município, atender os agricultores lá do município. Sim. E por isso que criou-se esse conceito. E aí, com o passar dos anos, aí as cooperativas foram se constituindo. Então, ela nasce em 95, o Sistema Cressol. Em 98, ela tem o processo de expansão para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 98. E em 2000, surge a primeira cooperativa aqui na nossa região, que justamente é a Cressol, que foi construída em Dona Ema, que é a primeira cooperativa do Sistema Cressol aqui na região. Então, lá atrás, eles cultivaram esse sonho de ter uma cooperativa em cada município, certo? E isso se valeu até o ano de 2006, 2007. Então, que até ali, praticamente, houve, então, toda uma ruptura no conceito, né, que se tinha da época do Sistema Cressol. Sim. Até então, se constituía uma cooperativa do início. Se começava lá, o pessoal se reunia, juntava os fundadores, os pioneiros, juntava o capital inicial e dava início a uma cooperativa. Mas isso, com o passar do tempo, percebeu-se que isso foi se tornando um pouco inviável. Até porque, contando a história que eu bem conheço aqui, que é a nossa cooperativa que eu faço parte, para tu teres uma ideia, na época, isso foi em 99, quando surgiu aqui, iniciou o processo, né, Sim. de discussão da constituição da Cressol em Dona Ema, ela também surgiu o quê? Da dificuldade dos agricultores de acessar o crédito, certo? Sim. Tanto que, na época, foi feito um levantamento, uma pesquisa no município, e a principal dificuldade dos agricultores do município, na época, era isso, acesso a crédito. E aí, começou toda uma mobilização, reuniões, e vamos criar cooperativa e tal. E, na época, então, 97, eu digo, corajosos e até com uma pitada de loucura, vamos lá, estamos juntos. E cada um, na época, o salário mínimo era R$150, a cota inicial da cooperativa, na época, a cota inicial era um salário mínimo. Foi aberta uma conta no BESC, na época era o único banco que existia, instituição financeira que existia na cidade. 97 desses fundadores abriram uma conta no nome deles, e o pessoal foi lá e depositou. Cada um depositou R$150. Então, isso juntou ali em torno de R$13 mil. Foi o capital inicial da cooperativa. E aí foi feita a Assembleia de Constituição, formado o primeiro Conselho Administrativo, o primeiro Conselho Fiscal, e essa documentação foi enviada ao Banco Central.
Tanto que até dias atrás a gente teve um evento com a presença do pessoal do Banco Central. Eles até citaram fizeram uma fala interessante, que eles falaram que... Só que na época o Banco Central queria motivar muito a criação de novas cooperativas, para expandir a questão da atuação das cooperativas, porque entendia que os bancos deixavam muito a desejar, o sistema bancário tradicional. E aí eles queriam dar incentivo. Mas imagina, chegar lá a documentação, vamos criar uma cooperativa de crédito que vai começar, uma instituição financeira que vai começar com R$13 mil. Eles falaram assim, ó, o que nós fazia? Nós não analisava tecnicamente isso. Nós simplesmente olhava e dava a bênção. Tomara que isso dê certo. Tomara que isso dê certo. E o pessoal começou e foi, né, na busca de novos cooperados, e foi. E deu certo o projeto. Tanto aquela, né, que começou lá em 95 no Paraná, como todas as várias cooperativas que começaram na região, deu certo. E aí até 2005, 2006, então esse era o conceito. Tinha um município lá que queria criar uma Cressol, o pessoal se reunia, juntava o capital inicial e constituía. Mas né, de um ponto para frente percebeu-se que isso já não tinha mais uma viabilidade. E aí, por isso, então, começou um trabalho de abrir unidades de atendimento, postos, PAs, né, de atendimento. Tanto que... elimina processos, né? Não precisa ser cada cidade daí juntar, porque daí... Tipo, ali Dona Ema já era mais forte, né? Isso. Pô, já tinha um capital melhor. Para que começar de volta e, né, com capital mais baixo e elimina processos e... O conceito era esse, porque você já tinha um corpo, né? Sim, então, para tu chegar no novo município lá era bem mais fácil. Tanto que a primeira agência, né, denominada PA aqui na região da Cressol, a ser aberta foi em 2007 lá em Rio do Campo, que era uma vinculada à Cressol de Vitor Meirelles. E daí depois abriu Lontras, José Boatê. Em 2008 abriu a primeira agência da Cressol de Dona Ema, que foi aqui em Presidente Getúlio, em 2008. E aí dali, então, ficou, né, esse conceito... Era ali, né? onde é que está hoje ou não? Não, ela começou ali onde é que era o Bittencourt, faz né? pouco tempo, né? Que tá aí. Na Teresa Elétricos Bittencourt, na frente da rodoviária ali, na esquina. Sim, mas começou não lembro direito, mas... ele ficou... Tô tentando lembrar vagamente ali. Aqui foi feito um contrato, na época, com o Sérgio aqui para 10 anos. Vai vencer agora em fevereiro, então mudou aqui para 2012. Então ficou lá 4 anos praticamente, lá aqui, depois veio para cá. Né, que daí conseguiu dar mais visibilidade, né, para a Cressol, uma sala mais ampla, né, tanto que sofreu mais uma ampliação agora recentemente, né. Então, e a partir dali, então, há eu diria, uma virada de página, né, no sistema Cressol. Que a partir dali, então, não cria mais cooperativa e abre-se postos de atendimento. Tanto que a partir dali, praticamente não se constituiu mais nenhuma cooperativa e sim postos de atendimento. Sim. Né? Então, há essa virada de página, mas só para... Eu fiz todo um contexto, mas para entender, né? Para o pessoal também entender o porquê. Que isso é uma pergunta muito corriqueira que o pessoal... polarizou, né? Daí, tipo, o pessoal pensa, pô, tem vários tipos, não é a mesma, não é, né? Então, por isso que às vezes o pessoal tem uma séria dificuldade em entender, mas exemplo, né, a gente estava comentando antes, tem a Cressol aqui a agência de José Boatê. Não tem nada a ver. Por exemplo, ela é vinculada lá com a Cressol com a sede em Vitimarsum. Sim. Tem a Cressol Presidente Getúlio, Ibirama, Taió, Mirim Doce, é vinculada com Dona Ema. Aí tem a Cressol, vamos pegar aqui, Rio do Oeste. Rio do Oeste é vinculada lá com Pouso Redondo. Mas então ficou aquelas cooperativas daquela época, remanescente, e elas foram abrindo as unidades de atendimento. Mas no frigir dos ovos, como se fala, nós somos um sistema único. Tanto que hoje nós somos um sistema organizado em 3 níveis, que se chama. Nós temos a Confederação, Cressol Confederação, que é a sede em Florianópolis, que ela está em Florianópolis muito em virtude da questão de tecnologia, porque ela hoje responde, né, principalmente... Mas toda a parte que é relacionada à tecnologia, inovações, produtos e serviços, tudo é responsabilidade da Confederação. Sim. Aí nós temos as centrais, né? As centrais de crédito, da qual o papel delas é prestar suporte para suas afiliadas, prestar suporte na área de contábil, treinamento, gestão, planejamento, a parte de repasses, né? Convênios, né? Hoje a gente é agente financeiro, repassador do BNDES, BRDE, então aí esses convênios eles fazem via centrais, né? Que aí as cooperativas podem captar lá para poder repassar aqui para o quadro social. Sim. E aí tem as cooperativas, da qual, né? Tem as cooperativas que ali tem um conselho de administração, conselho
conselho fiscal, uma diretoria executiva, e aí tem os PA, os pós-detenimento. Então, essa é a estrutura hoje, o formato, né, que a Cressol hoje está organizada. Então, por isso que tem essas ainda, mas eu sou lá da Cressol X. Mas hoje, né, os cooperados da Cressol, né, a maioria sabe que, tipo, as funções básicas que a gente fala, movimentar a conta, fazer um saque, pagar um boleto, enfim, ele pode fazer em qualquer rede Cressol. Hoje a Cressol, ele é um sistema que, mesmo nessa trajetória curta de 27 anos, ele está presente hoje em 17 estados brasileiros, né? Em 2010, né, há também uma ruptura também. 2010, 2012, o sistema Cressol, ele até então tinha só em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Então ele também quebra um ciclo, né, e começa a expandir também para outros estados do Brasil. E aí hoje, então, agências, né, nós temos em 17 estados, são 680 agências que o sistema Cressol tem como um todo, 700 mil cooperados. E hoje, em volume de recursos administrados, né, que a gente chama em ativos, né, somos hoje quase 18 bilhões de reais e somos hoje a terceira força do cooperativismo brasileiro, em termos de volume de ativos. Né? Então, nessa trajetória, somos hoje, em número de operações, o maior repassador de crédito BNDES no Brasil. Então, ela conquistou algumas marcas, né? Hoje nos posicionamos como um dos principais repassadores de crédito agrícola do Brasil. Então, a gente tem algumas marcas, né, que o sistema Cressol atingiu, né, adquiriu nessa trajetória, né, de trabalho, nesse espaço, né, que a gente vem conquistando. E tem aí todo um planejamento, né, pela frente. Mas por isso, né, que existem essas denominações, ramificações, né, mas eu sempre costumo dizer que no final nós somos tudo Cressol. Né? Se juntamos, lógico que a gente tem uma responsabilidade, né, para que a coisa dê certo, né? Nós somos uma rede, então todo mundo tem que trabalhar, fazer a coisa certa para ela continuar crescendo e a gente fortalecer cada vez mais essa marca. Eu tinha essa dúvida e provavelmente talvez muita gente também tinha essa dúvida, né? Então, ficou bem esclarecido. A questão é que se fosse atualmente como é distribuído a forma mais atual, se desde o início fossem abertos os PAs, então no fim seria, a grosso modo, ainda é a mesma coisa, a gente falou lá em cima. Sim. Mas seria desde o início, seria tudo uma coisa só, né? Sim, então, mas na época... Hoje Então hoje, no caso, não se cria mais, se abrem PAs ligados a essas, vamos dizer que existem 5. Então vão abrindo PAs em várias cidades dentro dessas 5, vamos dizer assim, né? Sei que são algumas, né? Mas... Isso mesmo. Mas eu diria, Xande e Fred, que essa trajetória da Cressol nesse período, né, com a constituição das cooperativas, são muito importantes. Com certeza. Porque eu fico sempre imaginando assim, lógico, eu sempre digo assim, a gente já é um pouco mais privilegiado, né, no sentido do processo de educação. A gente já tinha a escola, como eu falei lá no início, né, que estava lá perto de casa, até a 8ª série, pude fazer meu ensino médio, como também o curso técnico, também numa escola pública, né? Sim. Então, lógico, tinha lá um gasto, né? Mas era muito pequeno, né? Sim. Bom, a graduação fiz numa escola particular, né? Só que se a gente for olhar, pegar a geração que veio antes da gente, né? Pegar o meu pai, meu pai, minha mãe e uma grande parte das pessoas, eles conseguiram praticamente cursar até a 4ª série. Sim. Né? Até porque não tinha acesso a ter um grau maior, né? Eles tinham que, né, trabalhar. Principalmente o pessoal do interior, né? Tinha que trabalhar. Então, só que a Cressol, ela nessa trajetória, ela deu muita oportunidade para muitas pessoas. Nós tivemos muitos presidentes e temos ainda presidentes de Cressol que, assim, o currículo escolar vai até 4ª série só. Só que eu tenho vários depoimentos, várias pessoas. Vou até citar um caso aqui, que é do seu Heriberto Nitz, que mora em Dona Ema, que foi presidente da nossa cooperativa por 6 anos, e ele fala assim, que ele, tipo, para ele, a trajetória dele dentro da Cressol foi uma faculdade. Ou seja, então as oportunidades que ele teve, inclusive, tipo, né, eu também tive, né, oportunidades de poder até, inclusive, conhecer outras culturas, outros países, né, ele teve a oportunidade, inclusive... e a gente até fez esse intercâmbio junto para o Canadá em 2012.
conheceu um sistema de cooperativismo lá e foi por intermédio da Que Cressol, massa. né? E isso a gente tem muito forte dentro da Cressol, que ela dá essa oportunidade para as pessoas. Então, pessoas que muitas vezes nunca se imaginaram Nem a sonho, ser né? dirigente, conselheiro de uma instituição financeira, né? Ser diretor, usar o termo entre aspas, de um banco, né? Sim. Nós somos uma cooperativa, mas nunca se imaginou. E a Cressol deu essa oportunidade. E teve muita gente, muitas lideranças, né, que conseguiram, né, através da cooperativa da Cressol, a se tornar, né? Ela deu oportunidade para muitas pessoas, tanto no lado diretivo, de conselho, como no lado de profissionais, de Sim. pessoas e profissionais, que isso é algo que a gente valoriza muito dentro da Cressol, e sempre foi assim, de dar oportunidade de trabalho para as pessoas que são ali do município, da região. Hoje, eu vou citar o exemplo dos nossos dois diretores executivos da cooperativa, o Gilvonei e o Juan, né? Eles eram pessoas que iniciaram a sua trajetória no caixa na cooperativa, que hoje são diretores executivos da cooperativa. Eu, né, acabei de citar, iniciei minha trajetória, entrei dentro de um projeto, sendo pago por RPA, e a Cressol me deu essa oportunidade, então ela abriu as portas, né? Hoje eu sou presidente de uma cooperativa, eu sou presidente do conselho de administração, então ela tem esse vínculo. E essa questão dessa proximidade, essa questão, e essas cooperativas, né, esses CNPJs, eles foram fundamentais para isso. Sim. Então, para que várias pessoas né, se tornassem, né, tiveram a oportunidade de participar de um processo, de participar de uma cooperativa, de tomar decisões estratégicas e ter, cada uma, né, na sua dimensão, ter a oportunidade de colocar lá um pouco do seu trabalho para a Cressol chegar ao que ela é hoje. Então, a gente fala e a gente tem, assim, muitos relatos, né, de várias pessoas que tiveram essa oportunidade de passar por um conselho de administração, passar por um conselho fiscal, né, e hoje, muitas vezes, aquele ensinamento que ele tem dentro da cooperativa, cumprindo a sua missão lá como conselheiro, ele vai levar lá para a sua vida pessoal, vai levar lá para o seu empreendimento, seja uma propriedade rural, ou vai levar para a empresa dele, né, que ele faz parte. Então, todo esse ensinamento que ele consegue ter através da cooperativa. Legal, show de bola. Muito bacana. E não sei se tens alguma pergunta pessoal aí, Xande, que tu Não, acredito que tem alguma era... dúvida. Não sei se tens mais alguma coisa para complementar sobre a instituição, Sim. o que a gente não conversou ainda, que a gente podia falar? Ou... Eu acredito vale a pena a gente destacar, né, Xande, Fred, todo o trabalho, né, que as cooperativas têm dentro do campo social também. Sim. Né? Eu acredito muito nisso, até porque hoje, instituição financeira, a gente sabe que tem várias, Sim. certo? Aí você tem que fazer uma opção, em alguma que tu vai movimentar e vai investir o seu recurso. Eu sempre costumo dizer e fazer o questionamento, né? Qual é o valor que você quer dar para o seu dinheiro? Não só o valor, lógico, monetário, né? Porque o primeiro que muitas vezes eu vou olhar o valor monetário, o que vai me dar de retorno, né? Sim. Só que quando eu olho para a cooperativa, eu tenho que olhar numa outra dimensão. É saber que dentro de uma cooperativa, quando eu movimento, quando eu participo, primeiro que você é proprietária, você é dono, você tem, né? Você fazendo parte de uma cooperativa, hoje a gente tem 10 mil cooperados, falando aqui somente, especificamente da Cressol Transformação, que eu estou devendo essa resposta também depois, né? Sim. Do porquê transformação. Você pode fazer parte, inclusive ser presidente. O local que eu ocupo hoje, né? Hoje, em qualquer cooperado, né, que estiver em dia com seus deveres dentro da cooperativa, ele pode ser. Então, o fato de estar fazendo parte de uma cooperativa vai muito além do fator econômico, né? O fato de a gente investir numa cooperativa, esse recurso, né, um outro cooperado vem lá e ele acessa, geralmente com tarifas muito menores, né? As cooperativas, elas fizeram assim, elas são reguladores de preço. Quando a gente olha o lado financeiro econômico, né? O mercado tradicional bancário, ele teve que se adaptar ao Sim. jeito, né? Hoje eles mudaram o jeito de relacionar com o cliente, eles mudaram a precificação, mas muito em virtude das cooperativas. Muito em virtude Sim. das cooperativas, né? Então, o fato de você fazer parte, né, então faz com que aquele teu recurso que você investe na cooperativa, além de você poder usufruir de uma cooperativa completa, hoje a gente tem tudo, né, todas as soluções, produtos e soluções que o sistema financeiro convencional tem,
o fato de você investir na cooperativa faz com que eu investi ali, eu vou ter o meu retorno, logicamente, direto, mas esse recurso ele vai virar uma operação de crédito para um outro cooperado, que ele vai conseguir acessar essa operação de crédito a um preço menor, uma taxa menor. Automaticamente, esse recurso, né, essa intermediação financeira que a gente chama, essa intermediação financeira, a gente compra e vende o dinheiro. Sim. E a gente procura fazer isso para o cooperado de um jeito que ele possa ganhar mais na média do que o mercado e o que pega num preço menor. Sim. E essa intermediação financeira gera o quê? Gera um resultado. Na cooperativa, né, um lucro, uma sobra, né? Eu não gosto de usar muito a palavra sobra para ter um termo meio pejorativo, mas ela gera um resultado. E esse resultado, parte desse resultado é reinvestido na cooperativa para que ela também se fortaleça, ela possa atender ainda melhor os cooperados, e a outra parte ela volta para o cooperado pela sua movimentação, ou seja, você participa do resultado da cooperativa. E uma parte ainda desse recurso a gente investe localmente, né, em projetos sociais, projetos de educação. Vou citar um exemplo aqui, no ano passado, em 2021, a gente desenvolveu um projeto aqui envolvendo 25 escolas dos 5 municípios de atuação da cooperativa, envolvendo 1.300 alunos. Né? Nós levamos lá informações sobre cooperação, sobre sustentabilidade, educação financeira, empreendedorismo. Tanto que a primeira etapa desse curso, né, que falava mais da parte de cooperativismo, eu fazia nas escolas, né, exemplo aqui para o ensino médio. E aí eu costumo fazer essas provocações, né, tipo, onde é que você está investindo o teu dinheiro hoje? Né, certo? Tu já, assim, olhando, né, se você... Vamos assim, eu moro aqui, vamos pegar o exemplo do Presidente Getúlio, eu moro aqui nessa cidade. Com certeza eu quero que ela prospere, que ela cresça. A cidade crescendo, todo mundo cresce. Bom, a instituição financeira onde é que você está investindo o teu dinheiro? Quantos empregos ela está gerando na tua cidade? Quanto do lucro ou da sobra, ou do resultado, ela devolveu lá para o cliente ou para o seu cooperado? Quantos projetos sociais ou de educação, né, para apoiar o empreendedor, apoiar o agricultor, ela está fazendo lá na tua comunidade? Nós hoje desenvolvemos várias ações aqui com o CDL, com, por exemplo, aqui a CPG, em Presidente Getúlio, a gente é conveniado, tem, né? Ou seja, a gente tem que fazer essas perguntas. Sim. Aí eu vou ter a resposta para saber quanto que eu estou gerando de valor para o meu dinheiro, certo? Porque eu estou gerando um valor não só para mim, mas para várias outras pessoas. Sim. E esse é o bonito do cooperativismo. Esse é o diferencial quando a gente fala em cooperativismo. Não é só preço, certo? Sim, a gente procura ter a melhor tarifa, o melhor preço, né, nos produtos e soluções, mas vai muito além disso, vai para uma dimensão muito além do que somente a intermediação financeira. Então, eu acredito que essa é uma mensagem importante para a gente deixar aqui para quem vai nos acompanhar, vai nos assistir, que é os principais e os diferenciais cooperativos. Né? E só para finalizar, respondendo a tua pergunta, antes que tu perguntou do porquê de transformação, né? Isso é um movimento que está acontecendo em todo o sistema Cressol, a mudança do nome, porque praticamente todas as cooperativas tinham o nome Cressol e o nome da cidade onde ela foi constituída. Cressol Dona Ema, Cressol Vitimarsum, Cressol Poço Redondo, Cressol Apiúna e assim sucessivamente. E aí, por uma questão até de a gente ter um nome mais comum, uma identificação mais comum, é que tem todo o movimento de mudança, né, do nome e fantasia das cooperativas. Não é num sentido de diminuir, porque Dona Ema... Não, Dona Ema sempre será e nunca deixará de ser de onde tudo começou. Falando da nossa cooperativa. Só que a gente entendia que o nome ele tem que representar algo muito maior. E no ano passado a gente fez todo um debate interno da cooperativa, pesquisas, né, para construir o nosso propósito. Porque nós tínhamos uma visão, nós tínhamos uma missão, nós tínhamos os valores, mas a gente queria encontrar também o propósito, né? Propósito é o porquê que a gente faz isso, né? Vocês, ao criar esse programa, vocês têm um propósito, certo? Sim, com certeza. O porquê que vocês fizeram isso, que é levar informação relevante para a comunidade, certo? Então, nós também queríamos encontrar o nosso propósito enquanto cooperativa. E através de toda uma discussão, olhando tudo aquilo que a gente procura fazer na cooperativa, olhando o nosso relacionamento com o cooperado, aquilo que a gente entrega também para a comunidade,
nós chegamos ao propósito de que nós estamos aqui para transformar vidas, certo? Nós estamos aqui para transformar vidas, seja de quem trabalha na cooperativa, seja de quem é beneficiado por ela. E por isso, então, a partir desse propósito que surgiu, então, Cressol Transformação, que está alinhado, então, com o propósito da cooperativa de transformar vidas. Então, tudo aquilo que a gente vem trabalhando, projetando, a cada ação que a gente faz, a gente procura linkar isso, né? Ver se isso está relacionado e se a gente está cumprindo o nosso propósito e respeitando os nossos valores da proximidade, da simplicidade, da cooperação, da transparência, da ética, da sustentabilidade e principalmente da cooperação. Então, a gente procura fazer todas as nossas ações buscando alinhar isso com o nosso propósito, que é transformar vidas. E por isso, então, a gente, ano passado em Assembleia, então, aprovamos, né, a mudança da denominação social e demos, né, o nome de Cressol Transformação para a cooperativa. Então, maravilha. Realmente foi um nome bem... Foi bem escolhido mesmo. Sim. Bem, significa, tem, né? Tem, não. Sim. O que realmente a Cressol, né? O que vocês estão... O propósito de vocês, né? Sim. Ficou bem Estabelecido ali, né? Aham. Isso mesmo. E eu acredito que seja isso aí, né? Sim. Quer deixar mais uma mensagem pro pessoal? O pessoal que está iniciando uma carreira, o pessoal que quer cooperar, o pessoal que quer... Enfim, fica ali livre, que vocês querem deixar ainda uma última mensagem pro pessoal ali. Vamos lá? Não, primeiro, agradecer, né, com certeza a Deus pela oportunidade de a gente estar aqui. Nos dar saúde, né, para a gente estar aqui e poder compartilhar um pouco dessas informações. Dizer assim que a vida, ela é feita de degraus e a gente tem que procurar subir cada degrau no seu tempo exato. E procurar, se a gente está, daqui a pouco, ter uma pessoa que está do nosso lado, ajude ela a subir esse degrau também junto contigo, né? Eu sempre procuro, assim, dizer que a gente nunca pode se sentir na frente e nem atrás de alguém, sempre do lado. Né? Sempre a gente poder estar caminhando do lado, né? Para ver se a gente pode estender a mão e poder ajudar. Sim. Então, isso, né, sempre foi assim, algo que sempre me inspirou. Tanto que, né, dentro, assim, fora, né, dos corredores Cressol, né, a gente tem uma vida social também muito ativa, né, por exemplo, sou ministro lá na nossa comunidade, né, ministro da Eucaristia, sou secretário lá de uma associação lá da nossa comunidade, tesoureiro, né, minha esposa lá é presidente da APP da escola, a gente está lá na diretoria também lá do CPC da comunidade, então a gente tem uma vida social. E isso está totalmente também relacionado ao sucesso também. Porque se a gente quer ter sucesso na vida, a gente também tem que ter uma parte da nossa vida que a gente tem que doar. Eu digo verdade. Doar no sentido... nem é uma questão financeira, monetária, mas tempo, também... Né? O tempo, né? Intelectual o tempo... também, né? O teu saber também, né? Isso mesmo, né? O cara pode agregar, compara com os outros, né? Isso mesmo, porque se eu posso fazer parte lá de uma diretoria de uma escola, eu posso fortalecer essa escola e ela pode, né, trazer uma educação, uma estrutura melhor para atender os alunos, é o meu filho que está estudando na escola, né? Então, não adianta eu só cobrar da esfera pública, né? Lógico que eles têm que cumprir o papel deles, mas eu, enquanto pai, eu também tenho que cumprir com o meu papel de cidadão e também poder colaborar com uma parte lá para ter uma escola boa. Eu tenho uma associação lá de agricultores que tem um trator lá na comunidade que presta serviço, né, para aquele agricultor que não tem a condição financeira para comprar um trator. Então, se a associação está lá, está funcionando, a gente tem lá para poder oferecer um serviço, né? Tem a comunidade lá, né, a comunidade religiosa, e a gente sabe o quanto que indiferente da congregação religiosa, né? Mas o fato de ter lá simboliza muito, né? A gente percebe assim quanto que uma comunidade se enfraquece, uma comunidade que eu cito do interior, ou seja, mesmo um bairro, quando às vezes você tem lá, às vezes uma escola, uma associação, um clube que fecha, o quanto que enfraquece aquela localidade. Por quê? Porque as pessoas não se reúnem mais. Né? Então, olhando para o aspecto profissional, com certeza, né? Se preparar, estudar, né? Tá muito focado, aproveitar as oportunidades que vêm, não deixar se abalar por alguns tombos que a gente cai, isso é normal, é tradicional, sem procurar motivar as pessoas que estão do teu lado. Tu nunca faz nada sozinho, tu nunca vai conquistar nada sozinho. E se tem algo que eu valorizo muito, muito, é a participação e a transparência.
Então, é procurar envolver as pessoas, é procurar ouvir, escutar as opiniões, compartilhar, discutir bastante, né, para tomar sempre a melhor decisão. Lógico, isso na cooperativa é fundamental, até porque nós estamos num ambiente democrático. Só que se você olhar isso para um ambiente empresarial ou até um ambiente público, isso é fundamental. Vocês mesmos falaram antes, né, que nada aqui decide isso sozinho, né? Não, com certeza. Até porque no momento que vocês começar, eu tomei a decisão e não consultei o meu colega, o meu parceiro de trabalho, não vai adiantar. Desandar, né? Isso vale para a família, né? A questão de ser transparente, a questão de discutir as coisas. Então, para mim, está muito relacionado a isso. Tudo o que eu conquistei até hoje foi muito pautado nisso. Na honestidade, na transparência, na comunicação. Diálogo, né? Na participação e muito diálogo. Muito diálogo, muita conversa, né? Então, assim, eu dedico muito a isso. Lógico, se preparar, estar preparado, estudar, buscar conhecimento. E, como eu falei, né? Sempre ter um olhar. Eu costumo também usar provocar muito, né? O pessoal da cooperativa, né? A gente nunca pode fechar, no bom sentido, fechar nossa janela. A gente tem que estar dentro da cooperativa, mas a gente tem que estar com a janela da cooperativa aberta, eu diria, para olhar a nossa comunidade e ver o que a cooperativa pode colaborar com a comunidade que está ali ao nosso lado. E fazer isso também na nossa vida pessoal. O que eu posso fazer dentro da condição que eu tenho, né? Eu sempre tenho um ditado que diz, né, que eu tenho que buscar fazer o melhor na condição que eu estou naquele momento, certo? No momento que eu adquiro uma condição um pouquinho melhor, posso fazer talvez até um pouco mais. Sim. Então, seria esse o recado, né, que eu deixaria, né, para as pessoas, né, que busquem, né, buscar eu ter uma vida, né, eu diria, de sucesso, seja ela profissional, pessoal, a gente fazer as coisas com humildade, com sabedoria, né, nunca pisando em cima de ninguém, sempre procurando respeitar as pessoas, o tempo das pessoas, para que, de fato, a gente possa ter sucesso. Porque a gente sempre tem dois caminhos. Tem o caminho do mal e o caminho do bem. Sim. Certo? Talvez, às vezes, aqui pelo lado do mal, talvez até eu atinja, às vezes, um resultado até mais rápido, né? Só que ele não é sustentável. Em algum momento, ele não vai dar certo. Então, eu indo pelo lado do bem, né, eu vou ser reconhecido por isso, eu vou fazer a coisa certa, né, e eu sempre carrego comigo um propósito que eu quero lá na frente, né, é eu deixar boas sementes plantadas. Sim. É eu deixar um caminho melhor pavimentado para as pessoas que vêm de mim. Se eu estou andando numa estrada de chão, certo, na minha trajetória de vida, por que não eu poder trabalhar, poder concretizar ações, projetos, para que eu consiga pavimentar essa estrada para os outros que vêm depois de mim. Sim, deixar um futuro melhor para quem vem depois. Né? Então, eu acredito que isso os nossos pais, os nossos avós, enfim, né? Eles trabalharam, se dedicaram para deixar um mundo melhor para nós. Sim. Então, o nosso papel agora é o quê? É a gente se dedicar, trabalhar para deixar o mundo melhor para quem vem depois da gente. Verdade. Certo? E trabalhar para que nós deixamos também pessoas melhores do que nós para cuidar desse mundo melhor, certo? Então, é um pouco daquilo que a gente procura praticar, trabalhar no dia a dia, né? No dia a dia eu vejo que isso está muito alinhado com o trabalho na cooperativa, com o propósito do cooperativismo, porque cooperativismo, eu sempre digo, vai além do movimento econômico e sim, é uma filosofia de vida. Né? Dá para adotar isso como uma filosofia de vida e que, com certeza, as pessoas terão sucesso e serão reconhecidas por isso. Show de bola, é isso aí. Maravilha. Então, é isso aí. A gente agradece mais uma vez ter vindo aqui bater um papo com a gente, né? E levar toda essa informação para a comunidade ali, né? Para o pessoal que está assistindo ali. E é isso aí. Até mais, pessoal. Abração, Cleiton. Obrigado pela oportunidade. Até mais. Este podcast foi editado por Panda Podcasts e Multimídia.